Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro desta sexta-feira. Estamos chegando na tela da TV Pai Eterno com mais uma edição especial do nosso programa, preparado para você, para a sua família. Que o nosso dia tenha as bênçãos e a proteção do Pai Eterno. É uma alegria podermos estabelecer esse grande contato através da televisão, da internet, com você, com a sua família. Esse programa que mostra o encontro da informação com a oração. E eu te convido agora a ligar para nós no 62-3506-9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com. Os nossos atendentes estão prontos para acolher a sua palavra, acolher a sua intenção, acolher o seu cadastro. Você que ainda não faz parte dessa família de amor, que evangeliza o Brasil, que ajuda a construir a nova casa do Pai, que faz a diferença nessa obra, que nos ajuda a chegarmos aos rincões mais distantes do nosso país através da TV Pai Eterno. Muito obrigado pela sua convicção de fé. É sim, a sua resposta ao nosso chamado, ao chamado do Pai Eterno, é sinal da sua convicção. E desde já eu convido você a formar conosco esta grande corrente de oração que alcança o coração de Deus para podermos louvar e bendizer o seu infinito amor. Hoje é dia 8 de novembro, dia em que a igreja celebra o dia de São Deodato, Papa. Durante o nosso programa, a gente vai conhecer um pouco mais da história desse santo e rezar pedindo a sua intercessão. No nosso Santo Café de hoje, vamos bater um papo com o Padre Jesus Flores, missionário redentorista, sobre a missão da Congregação do Santíssimo Redentor, que celebra o seu aniversário de fundação amanhã. Deixe o seu comentário na postagem do nosso programa, nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E sexta-feira é dia da bênção das famílias aqui no programa Pai Eterno. Nós vamos pedir as bênçãos para todas as intenções que você traz no seu coração. Esse é o programa Pai Eterno que está só começando. Vamos agora também acolher você que já deixou o seu recado nas nossas redes sociais. Thalita Carvalho, muito bom dia, um programa abençoado para todos nós e para os filhos e filhas do Pai Eterno sintonizados conosco. Bom dia, Padre Wellington. Chegamos aí ao fim de mais uma semana. Bom dia para você também, que já está aí do outro lado da telinha nos acompanhando na edição desta sexta-feira. Um excelente dia para você. Que o Pai Eterno possa encher o seu dia de paz, de luz e de bênçãos. Muito obrigada já pela sua participação, pelas participações que já recebemos. Estamos começando o nosso programa. Ainda dá tempo de você fazer a sua postagem no nosso Facebook ou no nosso Instagram. É isso mesmo, a gente aguarda a sua participação de um modo caloroso, de um modo bem intenso, para que nós possamos fazer esse programa na integração. Você que nos recebe na sua casa, no seu trabalho, às vezes até no hospital, aonde quer que você esteja sintonizado com o amor do Divino Pai Eterno. É momento da nossa oração, é momento de rezarmos juntos, pedindo a graça e a bênção do Divino Pai Eterno. Por isso vamos acender a chama da esperança em nossa vida, em nosso coração, para que façamos a experiência do amor do Divino Pai Eterno em nossa casa, aí onde você está, pertinho do seu cantinho de oração, do seu altar particular. Nós sempre em nossas casas temos um lugar especial para rezarmos, para deixarmos os objetos sacramentais de nossa devoção ao alcance de nossa prece, de nosso momento de oração. Que você então, acendendo a chama da esperança, reze comigo entregando este novo dia ao Divino Pai Eterno nas mãos do nosso Deus de amor. Vamos rezar juntos, contemplando a Santíssima Trindade que coroa Nossa Senhora, nós rezamos. Divino Pai Eterno, começar um novo dia é razão suficiente para te agradecer e te louvar. Quero estar sempre grato por todas as bênçãos já recebidas. Fazer uma oração diária me ajuda a ser capaz de agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor me ajudou até aqui. Que hoje eu tenha um dia cheio de paz e que consiga expressar a minha fé e esperança em seu Espírito. Me ajude durante esse novo dia, dando-me proteção
e cobrindo-me com sua bondade. Amém. Vamos agora abrir a nossa Bíblia, o Evangelho de hoje, para que possamos sintonizar os nossos passos com a Palavra de Deus. Então abra a sua Bíblia, que você tem aí perto de você, no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Chamou-o então e disse-lhe: que é isso que estou ouvindo a teu respeito? Presta contas de tua administração, porque não podes mais administrar meus bens. O administrador pensou: o que vou fazer, já que meu patrão retira de mim a administração? Para ser lavrador não tenho saúde. Ficar mendigando, sinto vergonha. Ah, já sei o que vou fazer, para que, despedido da administração, me acolham em suas casas. Chamou um por um os devedores do patrão e disse ao primeiro: quanto deves a meu patrão? Respondeu: 100 barris de azeite. Disse-lhe o administrador: toma a tua fatura, senta-te depressa e escreve 50. Depois disse ao outro: e tu, quanto estás devendo? 100 sacos de trigo, respondeu. E disse o administrador: toma a tua fatura e escreve 80. O patrão desonesto louvou o patrão louvou o administrador desonesto, pois ter agido com habilidade. Pois os que pertencem a este mundo são mais hábeis no trato com seus semelhantes do que os que pertencem à luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, querido irmão e irmã, apresenta uma parábola, em certo modo, bastante atual, a do administrador infiel. O personagem central é o administrador de um proprietário de terras. Como as melhores parábolas, esta é como um drama em miniatura, cheio de movimento e de mudanças de cena. A primeira tem como atores o administrador e seu senhor, e conclui com uma dispensa taxativa: já não pode ser administrador. Este não esboça sequer uma autodefesa. Tem a consciência suja e sabe perfeitamente que tudo aquilo que o patrão ficou sabendo a seu respeito é certo. A segunda cena é um monólogo do administrador que acaba de ficar sozinho. Não se dá por vencido, pensa em soluções para garantir um futuro. A terceira cena, o administrador e os camponeses, revela a fraude que idealizou com esse fim. Tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. Um caso clássico de corrupção e de falsa contabilidade que nos faz pensar em frequentes episódios parecidos em nossa sociedade, ainda que em uma escala muito maior. A conclusão é desconcertante. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com esperteza. Será que Jesus aprova ou estimula a corrupção? É necessário recordar a natureza totalmente especial do ensinamento nas parábolas. A parábola não deve ser transladada em bloco e com todos os seus detalhes ao plano do ensinamento moral, mas só naquele aspecto que o narrador quer valorizar,
que está claro qual é a ideia que Jesus quis discutir com essa parábola. O Senhor elogia o administrador por sua sagacidade, não por outra coisa. Não se afirma que volta atrás em sua decisão de despedir esse homem, e mais ainda, visto seu rigor inicial e a prontidão com a qual descobriu a nova artimanha do administrador, podemos imaginar facilmente a continuação, não relatada, dessa história. Após ter elogiado o administrador por sua astúcia, o Senhor deve ter lhe ordenado que devolvesse imediatamente o fruto de suas transações desonestas, ou pagá-las com a prisão se não pudesse saldar a dívida. Isso, ou seja, a astúcia, é o que também Jesus elogia, fora das parábolas. Acrescenta, de fato, quase como comentário às palavras desse Senhor. Os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios que os filhos da luz. Aquele homem enfrenta uma situação de emergência. Deu prova de duas coisas: de extrema decisão e de grande astúcia. Atuou pronta e inteligentemente para salvar-se. Isso, Jesus vem dizer a seus discípulos, é o que deveis fazer também vós para pôr a salvo não o futuro terreno, que dura apenas alguns anos, mas o futuro eterno. A vida, dizia um filósofo antigo, não é nada a ninguém em propriedade, mas a todos em administração. Todos nós somos administradores, por isso devemos fazer como o homem da parábola. Ele não deixou as coisas para amanhã, não dormiu. Está em jogo algo mais importante que não pode ser confiado à sorte. O Evangelho, com frequência, faz diversas aplicações práticas desse ensinamento de Cristo. Aquele no qual se insiste mais tem a ver com o uso da riqueza e do dinheiro. Eu vos digo, usai o dinheiro, embora iníquo, para fazer amigos. Quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. É como dizer, fazei como aquele administrador, fazei-vos amigos daqueles que um dia, quando vos encontrardes em necessidade, possam acolher-vos. Esses amigos poderosos, sabemos, são os pobres, já que Cristo considera, dado a ele em pessoa, o que se dá ao pobre. Os pobres, dizia Santo Agostinho, são de forma muito objetiva nossos correios e transportadores. Eles nos permitem transferir desde agora nossos bens na morada que se está construindo para nós no céu. Tudo aquilo que fizerdes ao menor destes meus irmãos, é a mim que o fizerdes. Que o Senhor possa acolher a nossa disposição em aprender como lidar com os bens eternos que nos são oferecidos, na mesma sagacidade e inteligência com que cuidamos e zelamos com os bens desta terra. Vamos agora pedir a intercessão do nosso santo do dia. Dia 8 de novembro é dia de São Deodato, Papa. O santo de hoje, cujo nome significa dado por Deus, foi por 40 anos padre em Roma, antes de suceder ao Papa Bonifácio IV, em 19 de outubro de 615. Em Roma, o Papa não era somente o bispo e o pai espiritual, mas também o guia civil, o juiz, o supremo magistrado, a garantia da ordem. Com a morte de cada pontífice, os romanos se sentiam privados de proteção, expostos às invasões dos bárbaros nórdicos ou às reivindicações do Império do Oriente. O Papa Deodato, entretanto, buscou o diálogo junto ao imperador, intercedendo pelas necessidades de seu povo, e apesar do imperador mostrar-se
pouco solícito para o bem do povo, enviou o exarca Eleutério para acabar com as revoltas de Ravenna e de Nápoles. Foi a única vez que o Papa Deodato, ocupado em aliviar os desconfortos da população da cidade nas calamidades, teve um contato, mesmo que indireto, com o imperador. Foi inserido no martiriológio romano, um episódio que revalidaria a sua fama de santidade, que circundava este pontífice, que guiou os cristãos em épocas tão difíceis. Durante uma das suas frequentes visitas aos doentes, os mais abandonados, os que eram atingidos pela lepra, teria curado um desses, após ter o abraçado e beijado com muito amor. São Deodato morreu em novembro do ano de 618, amado e chorado pelos romanos que tiveram a oportunidade de apreciar seu bom coração durante as grandes calamidades que se abateram sobre Roma nos seus 3 anos de pontificado. Vamos juntos então rezar a oração a São Deodato. Ó Senhor Jesus, eu vos peço que recebais o sincero testemunho de nossas vidas, nosso trabalho e nosso descanso, nossas dores e nossas alegrias, o que somos e o que não somos, pensamentos, nossos desejos, palavras e obras, tomai-o em vossas mãos, apresentai-o ao Pai pelo Espírito Santo e devolvei-o renovado, convertido em vós, em eterna ação de graças. Amém. São Deodato, rogai por nós. Momento da gente registrar a sua participação no nosso programa, agradecendo a sua sintonia conosco. A gente registra agora, Padre Wellington, a participação da Railda Santos. Ela pede oração para o irmão, que está no hospital em Barueri, esperando uma vaga na Santa Casa para começar o tratamento de um tumor na perna. O nome dele é Gilmar Paulo dos Santos. Ela escreveu aqui ainda: amo vocês e assisto todas as programações da TV Pai Eterno. A Railda é lá de Barueri, em São Paulo. Fica aqui então a nossa gratidão a você, Railda, pela participação todos os dias conosco, e com certeza o seu irmão Gilmar Paulo dos Santos estará em nossas orações. A Maria Arlete de Araújo pede que rezemos por ela. O Juan Felipe Maier deixou uma mensagem no nosso Instagram pedindo oração por ele e pela família dele, para que o Pai Eterno os proteja e livre de todo o mal. E ainda a Daniele Roberta Carlos Pereira, de Fortaleza, lá no Ceará, pede as bênçãos do Pai Eterno pela saúde dela. Ela escreveu aqui que roga a Deus pela cura do câncer. Daniele, que você possa estar, então, sob a proteção do Pai Eterno, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que a sua saúde seja iluminada e que dê tudo certo no seu tratamento. E ao longo do programa, a gente vai lendo mais participações. Você pode escrever para nós no nosso Instagram da TV Pai Eterno e também no nosso Facebook. Tá certo, desde já a gente agradece a sintonia, a participação de todos os que estão ligadinhos no programa Pai Eterno dessa sexta-feira, dia de bênção e de graça para todos nós. Chegou o momento de notícia aqui no nosso programa Pai Eterno. O Papa Francisco enviou mensagem na quinta-feira, dia 7 de novembro, aos participantes da 31ª reunião das partes do Protocolo de Montreal sobre as substâncias que destroem a camada de ozônio. O texto foi lido pelo secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, na sede da FAO, em Roma, onde aconteceu o encontro. O pontífice exorta para que a emenda de Kigali, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2019 e chegou a ser descrita como um grande triunfo para a Terra, para se reduzir a produção e o consumo dos gases usados em refrigerantes, condicionadores de ar, aerosóis, obtenha logo a aprovação universal pela inteira família das nações, como aconteceu com a Convenção de Viena e o Protocolo de Montreal. O
O secretário de Estado apresentou o anúncio do Santo Padre. Tenho o prazer de anunciar a intenção da Santa Sé de aderir à emenda de Kigali. Como tal gesto, a Santa Sé deseja continuar a dar o seu apoio moral a todos os estados empenhados a cuidar da nossa casa comum. Em última reunião do ano, Comissão de Textos Litúrgicos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil faz balanço dos trabalhos. De acordo com o bispo de Paranaguá, no Paraná, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia, Dom Edmar Peron, os membros farão um esforço para que a revisão da tradução do missal romano possa, enfim, ser concluída. Sem essa última revisão, nós não teremos oportunidade de editar alguns poucos volumes que serão entregues aos bispos e especialistas para uma revisão unitária, explica. Em 2002, saiu a terceira edição em latim do Missal Romano e, na ocasião, a Santa Sé pediu à CNBB a tradução do português aos mais de 3.000 textos litúrgicos do Missal. Desde então, a CETEL faz a tradução do Missal para o português. O trabalho já dura mais de 10 anos, só que agora o grupo se concentra em terminar os últimos ajustes da revisão da tradução. Além da revisão, o grupo também tem alguns textos ainda a considerar, como, por exemplo, a inserção da memória de Nossa Senhora de Loreto no dia 10 de dezembro. É um texto a ser traduzido do latim para o português e também deveremos confirmar a tradução das bênçãos solenes, aponta Dom Edmar. Com isso, o grupo pretende encerrar nessa semana a revisão. Desejamos, depois da Assembleia dos Bispos, enviá-lo a Roma, garantiu Dom Edmar. Em audiência com jesuítas, participantes do encontro do Secretariado de Justiça Social e Ecologia em Roma, o Papa Francisco recordou que o apostolado social deve resolver os problemas. Sim, mas sobretudo deve promover processos e encorajar esperanças. O encontro aconteceu na manhã de 7 de novembro, com presença de membros da Companhia de Jesus, reunidos em Roma por ocasião dos 50 anos de fundação da obra criada pelo padre Arupi. O pontífice falou sobre a situação no mundo de hoje, com as injustiças e dores dos homens, recordando que subsiste o tráfico de pessoas, aumentam episódios de xenofobia e a busca egoísta do interesse nacional. A desigualdade entre os países e também dentro dos mesmos aumentam sem que se encontrem soluções. No próximo domingo, dia 10 de novembro, a Catedral de Braga, em Portugal, acolherá a canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires. A presidir estará o cardeal Ângelo Bettiu, prefeito da Congregação para a Causa dos Santos. A Conferência Episcopal Portuguesa sublinhou em nota que o novo santo português é um grande modelo para a renovação da Igreja. O critério utilizado para a canonização do novo santo é chamado de equipolente, ou seja, quando é dispensada a apresentação de um milagre. Tal situação aconteceu com São José de Anchieta. O novo santo nasceu em 3 de maio de 1514, em Verdélia, Mártires, na região de Lisboa, no seio de uma família humilde. Ingressou na Ordem Dominicana no dia 11 de novembro de 1528, na Diocese de Braga. Preocupado com a pouca preparação do clero e a falta de conhecimento da doutrina católica por parte dos fiéis, Dom Frei Bartolomeu dos Mártires escreveu um catecismo. Este foi distribuído por todos os clérigos e do arcebispado de Braga. Estava durante muitos anos dividido em duas partes. Na primeira, uma exposição do Pai Nosso, da profissão de fé, dos 10 mandamentos, dos pecados capitais e dos sacramentos. A segunda possuía práticas e sermões a serem lidos aos fiéis aos domingos e nos dias de festa. Uma obra que se difundiu por todo o país. Autoridades da China ofereceram uma compensação a uma comunidade católica pela demolição de sua igreja.
A oferta que chega depois que um grupo de sacerdotes e paroquianos se entrincheirou nas portas do templo como sinal de protesto. Em uma aparente concessão aos manifestantes, funcionários do governo fizeram um acordo para fornecer um terreno para a reconstrução da igreja localizada no distrito de Guantal. Também foi oferecido dinheiro para compensar a destruição do edifício original. A igreja tinha apenas 1 ano e havia sido consagrada e aberta no dia 15 de agosto de 2018, durante a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Na roda de conversa na sede da CNBB em Brasília, marcou-se o lançamento do Dia Mundial dos Pobres, convocado pelo Papa Francisco e que será celebrado no dia 17. Para o bispo auxiliar de Curitiba, Dom Francisco Costa, membro da Comissão Sócio-Transformadora da CNBB, a roda foi muito significativa para conhecer as iniciativas que estão sendo realizadas dentro da igreja, por meio das pastorais sociais e organismos voltados para a ação sócio-transformadora e também para ouvir tantos organismos da sociedade civil com suas experiências de lutas e esforços para a garantia de direitos à população que vive em situação de pobreza e exclusão. A atividade terminou com um plantio de uma muda de piqui, uma árvore do Cerrado brasileiro, no pátio da sede da CNBB. Enquanto Dom Francisco e lideranças das pastorais sociais e organizações sociais plantavam a muda, o grupo cantava o refrão da música: A Terra Santa, a terra é de Deus, a terra é do povo, a terra é de todos nós. Nesse domingo, às 14h30, você vai assistir aqui na TV Pai Eterno o filme O Milagre de Fátima, que conta a história de uma das aparições mais conhecidas pelos católicos. E para entender mais sobre as aparições de Nossa Senhora, a gente preparou uma entrevista especial para você. Vamos conferir. No próximo domingo, a TV Pai Eterno vai exibir o filme O Milagre de Fátima. E para você não perder, é só ficar ligadinho na programação. Considerada uma das maiores e mais proféticas aparições de Maria, a devoção a Nossa Senhora de Fátima cresceu não só em Portugal, mas em todo o Brasil. E é justamente para falar sobre este assunto que a conversa de hoje é com o diácono Ramon. Obrigada por nos receber e para começar eu quero saber quando que surgiu essa devoção. Em toda a história da humanidade, Deus sempre intervém através de sinais, através dos profetas, quando Ele manda ao povo de Deus, ao povo eleito, mensagens. Nos tempos modernos, depois de Cristo, principalmente nos últimos anos, nos últimos séculos, Deus tem mandado mensagens e sinais através da sua mãe, que é nossa mãe também, através de Maria. E aí, então, se enquadra essa mensagem de Fátima, quando Maria aparece para aquelas três crianças inocentes que não tinham conhecimento de nada, e elas dão um grande testemunho porque começam a falar de coisas que elas não poderiam inventar, não tinham como inventar. Foram várias as aparições e quais as mensagens? Nossa Senhora sempre deixou alguma mensagem? Sim, o motivo principal era a mensagem, né? A intervenção de Deus, mensagens proféticas. Da mesma maneira que Deus intervinha naquela época no Antigo Testamento, agora intervém dessa maneira. E em Fátima foram 3 mensagens que costumam chamar de segredos, principalmente porque a terceira mensagem era tão assim, impactante, que ficou muitos anos e só veio ser revelada pelo ano 2000, quando o Papa João Paulo II resolveu colocar essas mensagens. As 2 primeiras mensagens, que já em 1941 foram proclamadas, foram ditas, né, pela irmã Lúcia, ainda criança, elas falam primeiro a visão do inferno.
naturalmente com a visão de coisas de uma maneira material, de uma maneira daquilo que é sobrenatural, para aquelas crianças que ficaram transtornadas, com a visão terrível, né? Mas no final da visão, Maria colocava para eles, né, que o meu coração, né, sendo proclamado, quer dizer, se houver correção, se houver fraternidade, se a humanidade corrigir os caminhos fora da vontade de Deus, as coisas poderão ser diferentes. É uma mensagem profética mesmo. A segunda mensagem sempre sobre a situação daquela época, né? Maria fala sobre a necessidade da conversão da Rússia, que era um país que naquela época tinha um governo que oprimia a humanidade, um governo que não tinha Deus. E ela sempre coloca a oração, o sacrifício, as obras de caridade, mas sobretudo a oração. Se alguns conseguem fazer oração, a oração tem esse poder de modificar também o resto da humanidade. O terceiro segredo, que esse aí demorou muito, né? Já a irmã Lúcia passou para o Papa. E esse guardou o segredo porque achava que era muito impactante. Entretanto, em 13 de maio do ano 2000, me parece, o Papa João Paulo II sofreu um atentado, justamente no dia 13 de maio, e aí o segredo então parecia ter uma relação com isso, porque toda a profecia tem várias interpretações. Então o Papa resolve, naquele momento em que ele foi atacado, que ele recebeu os tiros, mas ele atribui a Maria, justamente de Fátima, a Virgem de Fátima, ele ter se salvado daquele momento, daquele atentado. Ele resolve então explicitar, né, revelar o terceiro segredo, que seria basicamente a grande perseguição à Igreja. Diácono, e o grande destaque quando olhamos para Nossa Senhora de Fátima é o rosário na mão. É uma das práticas mais importantes que Nossa Senhora nos deixou. Sim, o rosário. A Maria, em todo o tempo, e nas aparições dela sempre, ela pede para rezar. Por quê? O rosário é uma oração totalmente de Cristo, dirigida a Cristo. E Maria é aquela que aponta para Cristo. Maria é a mãe que cuidou de Cristo e cuida de nós agora, mostrando o caminho através de Cristo. E o rosário é aquelas orações que se faz repetindo, né? Ave Maria, como um amor a Maria, mas sempre direcionada a Cristo. Os mistérios são contemplados em relação a Cristo, a vida de Cristo. Por isso é tão importante essa oração, a Igreja dá tanta importância, porque Maria pede também, Maria nos indica esse caminho. A oração do rosário pode fazer com que a humanidade se regenere, a humanidade se torne mais fraterna, possa trazer o reino de Deus para nós. E mesmo com tantos anos que passou essas aparições, tantos anos que passaram essas aparições, Nossa Senhora ainda deixou mensagens para a atualidade, né? Nós podemos então agora relembrar várias mensagens que Nossa Senhora nos deixou, e eu vou pedir para o senhor deixar essa mensagem para os cristãos que estão nos assistindo. O comum nessas aparições de Maria, ela pedir oração. Em primeiro lugar, oração. Orar. Orar, estar perante Deus. Orar é o dialogar com Deus. E depois o sacrifício, a penitência, a caridade, que são meios da gente também se aproximar de Deus, da gente se dispor a estar com Deus. Diácono, muito obrigada mais uma vez, e que nós possamos então pedir a intercessão de Nossa Senhora durante a nossa oração, principalmente durante a oração do Rosário. Para assistir o filme é só ficar ligadinho na TV Pai Eterno.
É isso mesmo, Daiane, obrigado a você, obrigado ao diácono Ramon Curado pela oportunidade de conversarmos sobre o filme que vai passar no próximo domingo, 2h30 da tarde, O Milagre de Fátima. Momento da gente registrar sua participação aqui no nosso programa Pai Eterno através das nossas redes sociais. E a gente registra agora a participação da Selma Pérez Batista, que pede oração pela família e pelos amigos e pede ainda por uma grande graça que ela está precisando no momento, que é a liberação do benefício do INSS que ela escreveu aqui para nós. Selma, que o Pai Eterno possa atender os seus pedidos e as suas necessidades. O Marcos Valdivino pede a misericórdia e piedade do Divino Pai Eterno pelos erros que ele cometeu. Ele diz aqui que faz esse pedido com toda humildade e arrependimento. E escreve aqui, Divino Pai Eterno, ilumina os meus passos e os meus dias. Marcos, que o Pai Eterno possa te abençoar todos os dias da sua vida. A Helenice Santos pede ao Pai Eterno que abençoe os olhos dela. Ela conta que tem ceratocone nos 2 olhos, já fez transplante de córnea e agora recebeu o diagnóstico que o ceratocone voltou. Essa doença é uma doença oftalmológica, né, que atinge aí a córnea, uma doença muito séria que precisa de acompanhamento mesmo de perto. E que o Pai Eterno, então, possa te abençoar, viu, Helenice? Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro possa te carregar no colo, abençoar a sua saúde, a sua visão, que possa dar tudo certo aí para você. E ainda dá tempo de você participar conosco. É só postar lá a sua mensagem, seu pedido de oração, seu agradecimento por alguma graça alcançada no nosso Facebook ou no nosso Instagram da TV Pai Eterno. É isso mesmo, e desde já a gente agradece pela vida de todos aqueles que estão ligadinhos conosco, participando do nosso programa, deixando sua mensagem nas nossas redes sociais. Se você ainda não fez, faça, pois ainda temos um programa pela frente para poder registrar sua participação. Eu convido você agora a conhecer a história das devotas Wanda e Marinete, mãe e filha, testemunhas da graça do Divino Pai Eterno. Foi pela fé e oração que elas enfrentaram os obstáculos da vida e alcançaram a bênção tão necessária em suas histórias. Vamos acompanhar na reportagem. O amor do Pai Eterno é algo transformador. É por meio dele que grandes bênçãos são alcançadas. A dona Wanda, que mora em São Carlos, cidade do interior de São Paulo, é testemunha disso. Foi pela fé que a filha dela, diagnosticada com câncer, foi curada. Aí ela chegou, mas a mãe olha nos filhos, já conhece já o semblante deles, até hoje, né? Até na voz. A hora que liga da rua, a gente já sabe, aconteceu alguma coisa. Aí ela entrou chorando, né? Porque aí eu já sabia que ela ia para fazer esse exame, né? Aí ela falou que tinha dado que era câncer mesmo, né? E a minha mãe foi uma das poucas vezes que eu a vi chorar com medo. Foi aquele dia que eu vi no olhar dela que ela estava com medo. Mas eu falei, mãe, vai dar tudo certo. Ao descobrir a doença, o baque foi grande não só para Marinete, mas para toda a família. Apesar da preocupação e do medo naturais na situação em que eles enfrentaram, a coragem para vencer foi maior. Tudo isso pela fé no Divino Pai Eterno. Eu não tenho a menor dúvida, e foi a fé no Divino Pai Eterno. Eu não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. A descoberta da doença ocorreu poucos dias antes de Dona Wanda realizar o sonho de conhecer Trindade. Mesmo depois de receber aquela terrível notícia, ela não desistiu da viagem. Pelo contrário, naquele momento ela tinha um motivo ainda maior para visitar a casa do Divino Pai Eterno. É aí que a gente foi, que eu fui antes dela operar, né? Que a gente foi no final de semana e na próxima terça ela já ia fazer cirurgia. Mas a hora que ela chegou com o exame e falou, né, que deu essa doença, aí foi assim, ao longo de um tempo, né? Mas aí, assim, a minha irmã já tinha me aconselhado em eu ir, sabe? E foi na capital da fé de Goiás que ela percebeu que tudo ia ficar bem. A família sempre assistiu às novenas e às missas celebradas pelo padre Robson de Oliveira pela televisão. E quando esteve em Trindade, Dona Wanda recebeu pessoalmente a bênção do reitor do Santuário Basílica.
Aí ele deu um passo para trás e eu banando a toalhinha. Padre Robson, a minha filha. Aí ele parou, aí ele pegou a toalhinha assim. Como chama sua filha? Eu falei assim, Marinete. Ela tá com câncer, Padre Robson. Ela vai fazer cirurgia terça-feira. Ah, interceda por ela junto ao Divino Pai Eterno. Aí ele pegou a toalhinha, passou no rosto e falou assim, eu vou interceder junto ao Divino Pai Eterno pela sua filha, a Marinete, né? Eu falei, a Marinete, Padre Robson. Aí ele me entregou a toalhinha, gente do céu, meu Deus, que alegria. Elas contaram o que aconteceu, do Padre Robson pegar a toalha, dele falar o meu nome. Eu falava, gente, ele falou o meu nome ali no meio de milhares de pessoas, sabe? E a gente assistindo a missa e vendo aquilo. Eu falei, meu Deus, que graça é essa, que maravilha. A minha filha levou para o hospital. Nossa, e foi assim, foi para a sala, voltou, veio embora com essa toalhinha. Foi graça, eu recebi. A gente recebeu essa graça do Divino Pai Eterno. E a cirurgia da filha da devota foi um sucesso. Nem os médicos conseguiam explicar o porquê o tumor estava menor do que o que aparecia nas radiografias feitas antes do procedimento. A alegria se tornou ainda maior quando Marinete recebeu a notícia de que não precisaria nem passar pelo tratamento de químio ou radioterapia. A hora que o doutor já sabia, né? Ele já tinha lido, né? Aí eu cheguei lá, né? E ele falou, Marinete, eu vou falar as palavras. Eu não sei, assim, falar pra você o que realmente aconteceu. Mas do tamanho que estava o seu tumor, né? Porque tudo não deu nada. Não era maligno. E você não vai precisar fazer químio nem rádio. A fé ensinou a Marinete e a mãe dela a acreditarem que para tudo na vida existe um porquê, que os problemas às vezes vêm para fortalecer a confiança de que o Pai Eterno está no controle de tudo. Eu tinha certeza que a água benta tinha feito o efeito dela, que as nossas orações, que o joelho no chão, que o Divino Pai Eterno estava agindo ali, que ele tinha agido. Eu agradecia, eu falava assim, obrigada, meu Divino Pai Eterno, por me mostrar o quanto poderoso o Senhor é, assim, por me fazer acreditar que vai dar tudo certo. Eu agradecia, eu agradeço por eu estar aqui, por eu estar passando por isso, porque eu tenho certeza que isso vai me fazer muito mais forte e que isso vai fazer a minha família muito mais forte. Para a mãe que viu a filha sofrendo com uma doença tão séria, dar esse testemunho de fé provoca um misto de sentimentos, que palavras por si só não são capazes de expressar. E hoje eu sou uma pessoa abençoada, eu construí uma família, sou muito grata. Então acho que Deus me enviou para estar acontecendo isso aqui hoje, por exemplo, depois de 67 anos. Eu estou aqui, só agradecendo a Deus. A vós pertença, incomparável Mãe, guardai e defendei-me como filho abençoado vosso. Amém. Que Deus abençoe esta família que está sempre ligadinha aqui na programação da TV Pai Eterno, pedindo as bênçãos do Pai para as suas diversas necessidades. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno. O Padre Jesus Flores, missionário redentorista, conselheiro da província redentorista de Goiás, vai falar um pouco para nós sobre a história da Congregação do Santíssimo Redentor, a sua missão, a sua atuação na sociedade. Fique com a gente, eu volto após o intervalo. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade,
Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência, a sua participação conosco, você que tem deixado seus recados aí na página do Facebook ou no nosso Instagram, você que tem ligado para nós no 62-3506-9800 ou acessado o nosso portal paieterno.com. Nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia aqui na TV Pai Eterno, nesse programa que ao vivo é feito para você, para a sua família. Chegou aquele momento todo especial do nosso programa, o momento em que eu convido você que está na sua casa, no seu trabalho, a conosco tomar o seu santo café nessa manhã de sexta-feira. Hoje eu tenho a alegria de receber o missionário redentorista há 67 anos. Há 67 anos, missionário redentorista, Padre Jesus Flores. Seja muito bem-vindo ao programa Pai Eterno. Obrigado. Padre Jesus, que é o meu superior lá no Convento Redentorista de Trindade e que eu tenho a alegria de dizer que serve para nós, redentoristas, que trabalhamos na comunicação, como fonte de inspiração para o nosso trabalho, para o nosso apostolado. Ele que já há alguns anos desenvolve o seu ministério no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Padre Jesus, seja bem-vindo. Muito obrigado. Padre, vamos começar a nossa conversa agora acompanhando um VT que a nossa produção fez sobre o aniversário da Congregação Redentorista. Amanhã, dia 9 de novembro, a Congregação do Santíssimo Redentor completa seus 267 anos. Vamos acompanhar. Neste sábado, 9 de novembro, é comemorado o aniversário de fundação da Congregação dos Missionários Redentoristas de Goiás. Fundada em 1752, a congregação é uma das mais atuantes no Brasil e segue o carisma de seu fundador, Santo Afonso de Ligório. Os religiosos são dedicam a vida às missões populares e a atenção aos mais necessitados. Para falar um pouco mais sobre esse trabalho tão bonito, eu converso agora com o superior provincial dos Redentoristas da província de Goiás, Padre André Ricardo de Mello. Tudo bem, Padre? Obrigado por nos atender. Tudo bem, eu que agradeço o momento e a oportunidade de estar aqui. Padre, eu queria que o senhor começasse falando para a gente de que forma esse carisma deixado por Santo Afonso de Ligório foi se adaptando às necessidades do povo ao longo desses mais de 200 anos de congregação. Bom, Santo Afonso, quando pensou a congregação, ele pensou para duas situações muito próximas. A primeira é de que quem entrasse na congregação, ele entraria para ser santo, para se santificar e se salvar. E, a partir daí, anunciar e chamar os outros para essa salvação que Jesus nos oferece de uma maneira gratuita. Então, Santo Afonso, quando pensa e propõe um caminho espiritual para nós, existe um termo muito técnico, que hoje é até atual, é de se configurar a Jesus Cristo, né? Tornar-se outro Cristo no mundo, de um modo muito especial no trabalho aos mais pobres e abandonados na igreja. Durante esses quase 300 anos, os missionários redentores se dedicaram às pregações, aos retiros espirituais, aonde a igreja mais sofria, vamos dizer assim, menos tinha o auxílio e o trabalho de sacerdotes. Os missionários ali chegavam e, com o anúncio da copiosa redenção, anunciando que Jesus Cristo salvou a todos e quer dar essa salvação como presente, como dom a cada um. E nesses quase 300 anos, várias foram as formas. Começou com as pregações das missões, mas hoje estamos em santuários, nos meios de comunicação, rádio, TV,
as santas missões populares ainda hoje fazemos, né? Paróquias missionárias, tantos trabalhos que ainda hoje nós desenvolvemos para que esse anúncio chegue ao coração das pessoas e as pessoas realmente se sintam redimidas e salvas, porque é verdadeiramente isso que Jesus nos deu como dom e como presente. E padre, quais são os principais desafios dessa vida de missionário? Acho que o missionário redentorista, quando vem para a congregação, ele vem, como disse lá, para tornar-se santo. O principal desafio é moldar-se cada vez mais a Jesus Cristo, assumir as atitudes de Jesus na sua própria vida e aí enfrentando todas as circunstâncias que tiver de vir pela frente. Hoje, no nosso mundo moderno, como ser a continuação de Jesus Cristo, por exemplo, nos meios de comunicação, hoje isso é um desafio, mas a gente precisa chegar e precisamos ser, vamos dizer assim, esse missionário, esse agente de Jesus Cristo que chega ao coração das pessoas através das mídias sociais, das redes, da televisão, dos jornais, da rádio, de forma que as pessoas sintam verdadeiramente naquilo que nós fazemos enquanto missionários redentoristas, o abraço, o acolhimento do Pai Eterno que Jesus trouxe e ofereceu a cada um de nós. Para melhorar ainda mais esse trabalho, né, padre, a congregação vem passando por um processo de reestruturação. Qual que é o principal objetivo dessas mudanças? Então, o processo de reestruturação, ele tem o único objetivo para melhor servir a igreja. A reestruturação, o lema que nós estamos usando a reestruturação é para a missão, né? O objetivo é que a gente diminua estruturas administrativas, corporativas, para liberar mais pessoas para trabalhar e atuar na missão. Aí com isso também seria uma forma de autoajudar algumas unidades que talvez sejam um pouco mais enfraquecidas, uma unidade que tenha um pouco mais de recursos pudesse também subsidiar, né, aquela unidade que é um pouco mais fraca, mas o objetivo principal é servir melhor a Igreja de Jesus Cristo, liberar mais confrades para que tenha mais disposição em servir melhor a Igreja. E como fica essa nova configuração? Qual é a principal mudança? Então, aqui no Brasil, de 9 unidades que somos, nós vamos ficar somente 3 unidades, né? A nossa unidade aqui de Goiás vai se unir com a vice-província do Recife e com a vice-província de Fortaleza, de tal forma que o leque da nossa missão se expande agora não mais só no centro-oeste do Brasil, mas também em todo o nordeste do Brasil, né? Aí, aonde tem algum trabalho redentorista, vai ser uma missão nossa também aqui de Goiás, dos redentoristas de Goiás, né? Obrigado por esclarecer um pouco mais para a gente sobre essas mudanças, sobre esse trabalho tão bonito, né, dos missionários redentoristas em todo o Brasil. A gente conversou com o padre André Ricardo, explicou um pouco mais para a gente sobre essas mudanças, essa nova estruturação. Então, parabéns para o senhor, aniversário de 287 anos da congregação. Parabéns para o senhor e para todos os missionários redentoristas do nosso Brasil. Obrigado. Deus abençoe vocês também na missão de conosco levar a boa nova de Jesus Cristo, a mensagem do amor do Pai Eterno a todos os lares. Tá certo, muito obrigado ao repórter Wilker Oliveira, ao padre André Ricardo de Mello, superior provincial dos Redentoristas de Goiás, pela entrevista. Mas agora vamos falar com o padre Jesus Flores sobre essa experiência. Padre, vamos começar da história do senhor, né? Quando o senhor conheceu essa congregação? Eu encontrei-me pela primeira vez com os missionários redentoristas na missão pregada no mês de junho de 1945, na cidade de Lusiânia. O padre Siqueira, Antônio Siqueira, grande missionário, e o padre Agostinho Posters. Durante 15 dias, eles pregaram a missão.
E o padre Siqueira era um homem profundamente preocupado com as vocações. E quando eu fui me confessar com ele me perguntou se eu não queria ser missionário redentorista. Eu nunca tinha pensado em vocação religiosa ou sacerdotal. Muito pelo contrário. Eu estava preocupado com a minha vizinha. Né? Não estava preocupado com vida religiosa, não. Aí, passo, mas gente, que tolice que eu fiz. Eu não quero. Fui confessar uma segunda vez e o padre Siqueira perguntou de novo. Fui confessar uma terceira vez, a pergunta mais uma vez. Aí eu fui falar com minha mãe, ela apoiou e eu vim para tentar experimentar se eu iria gostar disto. Então, de Lusiânia, eles foram pregar em Planaltina e Formosa, e quando eles voltaram de Planaltina e Formosa, eu já vim com eles na carroceria de um caminhão para o seminário no mês de setembro de 45. E desde o começo de setembro de 45, eu vim. Primeiro fiquei alguns meses, 4 meses, no antigo seminário de São José, que é na Vila São José, e depois então eu fui para Aparecida e continuei, e aqui estou. Tá certo. E padre, a gente que é missionário, que ingressa na congregação do Santíssimo Redentor, começa estudando um pouco sobre a sua história, fundada por Santo Afonso Maria de Ligório no dia 9 de novembro de 1732, e portanto amanhã 287 anos de história. Quando o senhor teve a oportunidade de entrar em contato com, de fato, os pilares da história da congregação, o que mais lhe chamou a atenção? Foi interessante. Naquele tempo, nós não íamos para casa nas férias. Permanecíamos no seminário. E eram umas férias que tinham 8 horas de estudo por dia. Não havia aula, mas havia estudo. Certo. O que a gente fazia? Lia. Primeiro livro que eu li, A História de uma Abelha. Era um livro pequeno, li 1, 2, 3 vezes, porque tinha 5 dias para ficar com o livro. Então eu falei, eu quero um livro grosso agora. Quero um livro grosso. Então me deram uma biografia do padre Antônio Tanoia, que era um contemporâneo de Santo Afonso. Uma biografia, então, grande de Santo Afonso. E li a biografia de Santo Afonso, escrita pelo padre Tanoia. E, sendo ainda menino, eu fui imaginando aquela história que eu estava lendo. Imaginando a Itália, o ambiente, e é interessante. Quando mais tarde eu fui, já como capitular, no capítulo geral, eu achei muita identidade entre aquilo que eu sonhei como menino e aquilo que eu tinha lido em Tanoia, né? Então, entrei assim num ambiente de Santo Afonso, em que ele viveu através dessa leitura, depois de outras biografias também, nas grandes biografias de Santo Afonso. Foi o meu primeiro contato e foi também a primeira comunhão que eu tive com Santo Afonso e com o ambiente em que ele começou a congregação. Agora, olhando para a questão da missão, padre, fique à vontade, a missão redentorista, ela começa sempre a partir da necessidade que a igreja tem de evangelizar os pobres. É constatado por Santo Afonso, ele dá início a esse grupo, convida companheiros a desenvolver essa espiritualidade e essa itinerância, e isso continua de forma criativa, atual, até os dias de hoje na vida da igreja. Como é que o senhor observa, como é que o senhor olha para a missão redentorista? Do período que o senhor entrou
né, lá atrás, na década de 40, para os dias atuais. O senhor continua essa missão? Bem, Santo Afonso começa a trabalhar com o povo muito antes de pensar em sacerdócio e vida religiosa. De uma família muito piedosa, sua mãe foi religiosa, foi educada por religiosas e levava uma vida religiosa muito intensa. E Afonso era uma pessoa muito piedosa, praticava os retiros, os exercícios espirituais, atendia aos pobres no hospital, como também às capelas vespertinas em que ele rezava com o povo. Mais tarde, ele, necessitando de um repouso, ele se dirigiu à região de Scala. E se dirigindo à região de Scala, ele viu a miséria e a indigência espiritual daquela região. Porque em Nápoles havia quantidades enormes de padres e religiosos. Eram muitos os padres e muitos os religiosos, mas que não queriam sair da capital. Queriam levar uma vida ociosa, vadia, na capital, gozando dos prazeres da capital e da corte, e da sinecura. Santo Afonso, quando vê aquilo, ele fica horrorizado. E em vez de um descanso, ele já começa o seu trabalho. Não é possível que tantas pessoas abandonadas aqui tão próximas da capital, tão próximas de Nápoles. E pensa como? Primeiro ele pensou em ele se colocar a serviço destas pessoas abandonadas no sul da Itália, os cabreiros, aqueles pobres que cuidavam de cabras, de animais, pequenos agricultores, que pobres, necessitados e carentes também de assistência e orientação espiritual. Então ele se dedica. E depois entra na vida dele uma religiosa, Maria Celeste Crosta Rosa, que teve visões tanto para a fundação de uma ordem religiosa feminina, como também para a fundação de uma ordem religiosa masculina. Naturalmente, com diferenças na ordem religiosa feminina, como na ordem religiosa masculina. E ele encontra também um homem experiente que trabalhou em Roma, uma grande personagem, Monsenhor Falcoia, que depois ficou bispo de Castelamare e era diretor espiritual de Maria Celeste Crosta Rosa, que é beata, e de Santo Afonso, que é santo. E com isto, então, a ideia e das inspirações de Crosta Rosa e da orientação de Falcoia, eles pensam na fundação de padres seculares para o trabalho apostólico junto destes mais pobres, mais miseráveis e necessitados de assistência espiritual. Agora, Maria Celeste, uma mulher inteligente, acima da média, e todo pretenso, inteligente é cabeçudo, evidente, né? Mais cabeçudo ainda, queria impor. E aí Santo Afonso escreveu uma carta severa para ela, que não queria admitir que Falcoia pudesse ser o orientador.
que ela obedecesse a Falcóia e que ela separasse as visões e da parte humana dela. Ninguém é obrigado a acreditar em visão. Ninguém é obrigado a acreditar em visão. Acredito se quero. Se não quero, não acredito. Tá bom. Então, foi uma fundação muito difícil. Costa Rosa, temperamento forte. Falcóia, temperamento forte. Santo Afonso, temperamento forte, mas eram menos preocupados em aparecer e em se impor. E o pior, foi infelicíssimo para escolher os primeiros. Foi infelicíssimo. Começaram com 5. Com 5. E desses 5, Afonso, o irmão Vito Curcio, um irmão, né? E mais 3, um leigo e 2 padres. E cada um querendo estabelecer a sua ideia. Não o Vito Curcio, que era humilde, mas os outros querendo impor a sua ideia. Brigaram, os 3 foram embora. Um deles foi fundar outro instituto para lá, mas depois acabou. E foi muito difícil. A partir daí, Santo Afonso recomeça tudo com a orientação do Falcóia, e aí se estabelece através de grandes homens, grandes místicos, grandes homens espirituais, que inclusive são veneráveis. Um já é beato, outros são veneráveis, grandes homens que são o fundamento verdadeiro da fundação de Santo Afonso. Sportelli, Sarnelli, Cáfaro são grandes homens. Depois São Geraldo, Vito Curcio e outros. Agora, padre, o senhor viveu momentos importantes de mudança na congregação do Santíssimo Redentor, que também marcaram a vida religiosa como um todo, como, por exemplo, o advento do Concílio Vaticano II. O senhor lembrava, quando nós conversávamos durante a matéria, durante a entrevista com o padre André, sobre a forma como foi chegado o concílio e como foram elaboradas as novas constituições. Qual é a repercussão que o senhor, digamos assim, sintetiza, sente na atualidade para o futuro da congregação dessas constituições? Olha, é preciso lembrar que a preocupação na criação da fundação da congregação foi a imitação, o seguimento de Jesus Cristo. Maria Celeste falava mais em imitação das virtudes de Jesus Cristo. Tanto assim que as regras eram baseadas em 12 virtudes distribuídas pelos 12 meses do ano. Santo Afonso falava mais na sequela, no seguimento de Jesus Cristo, era a categoria que ele mais acentuava. Então, seguimento de Jesus, pobre, para anunciar a boa nova aos pobres. Era esta a preocupação maior. Jesus Cristo como centro, também preocupação de Costa Rosa e também preocupação de Falcóia. Então, tudo girando em torno de Jesus Cristo. Após o concílio, na reformulação de nossas constituições, voltou-se a isso, às constituições originais que tinham como preocupação Jesus Cristo como centro e Jesus Cristo como pobre para anunciar a boa nova aos pobres. Porque no correr dos anos se preocupou demais com o casuísmo e com o detalhismo. As nossas regras, depois de Santo Afonso, elas passaram para um detalhismo excessivo. Era um calhamaço cheio de detalhes, prescrevendo os mínimos detalhes de nossa vida. As mínimas coisas estavam marcadas, determinadas. Então, era preciso
haver uma reformulação e o concílio abriu a porta para isto e facilitou tudo isso. Agora, por ocasião do concílio, muita gente entrou em crise. Não soube aproveitar a oportunidade e jogou a criança junto com a água suja fora. Houve realmente uma perda, porque muitos não souberam aproveitar a novidade do concílio, preservar o que é eterno e partir disso que é eterno para dar um passo à frente. E ainda estamos perdidos. Ainda estamos perdidos. A vida religiosa ainda está em busca de um caminho e não estamos sabendo achá-lo. Agora, as nossas constituições atuais, elas norteiam a nossa atuação e também convidam-nos a redimensionar a nossa vida. Afinal de contas, estamos no limiar aí do que o padre André, foi perguntado pelo Wilker, sobre a reestruturação. Eu sei que o senhor tem uma grande experiência, mas vale a pena ouvi-lo. O que parece ao senhor essa questão da reestruturação? Olha, o que acontece é que ninguém dá valor à lei hoje. Ninguém dá importância à lei hoje. Não se dá valor e cada vez menos. E os novos dão menos valor ainda à lei. É uma situação de anomia que se vive no mundo de hoje. Não se dá valor à lei. Não tem importância. É a vida. É a vida. É viver. É viver. É agitar-se. Então, é um problema muito grave a questão das constituições, dos votos, dos compromissos assumidos. Agora, achar um caminho para, de fato, dar a importância até para as leis da igreja, também para as leis e constituições que regem a nossa vida, ainda é um problema a ser descoberto e a ser valorizado. Quanto à questão da reestruturação, há uma intenção, a missão, mas também há muito de preocupação com o econômico, há muito de preocupação com a salvação de províncias e vice-províncias que estão à beira da morte e quer se salvar a estas províncias e vice-províncias que estão à beira da morte, porque a congregação já foi muito maior do que é hoje. Na minha vida, ela já foi muito maior do que ela é hoje. Todas as congregações religiosas já foram muito maiores do que ela é hoje. Inclusive, a igreja já foi muito maior do que é hoje. A igreja no Brasil já foi muito maior do que ela é hoje proporcionalmente. Já foi muito maior. Então, há uma crise, há dificuldade. Agora, é hora de enfrentar, de mudar e de recomeçar. É hora de conversão. O senhor vê o futuro para a congregação redentorista? Uma palavra de esperança, de ânimo para os jovens missionários que ainda desejam fazer o caminho de Afonso? Sim, mas é necessário que haja conversão para Jesus Cristo. A centralidade de Jesus Cristo é fundamental. Não há outro caminho senão a volta para Jesus Cristo, a paixão por Jesus Cristo e a volta determinada e apaixonada por Jesus Cristo. Sem isto, nada feito. Padre Jesus Flores, missionário redentorista, vigário cooperador do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, conselheiro da província redentorista de Goiás. Muitíssimo obrigado pela participação do senhor aqui. Eu sempre
Sou muito parcial porque gosto muito de ouvi-lo e sempre o senhor tem muito a nos ensinar com o seu testemunho. Muito obrigado e desde já parabéns pelo aniversário da congregação amanhã. Igualmente para você, obrigado. E aos telespectadores, obrigado também. E nós nos recomendamos a vocês para que possam rezar pelos missionários redentoristas que no dia 9 de novembro completam com a congregação o seu aniversário de 287 anos. Está anunciado para amanhã o filme Fátima, né? Para hoje. Para domingo. Domingo. E lá fala o quê? Oração, oração, oração. Rezem, gente. Rezem, rezem. É isso aí. E Paulo VI, né? São Paulo VI nos lembra, como Nossa Senhora mesmo pediu nas aparições em Fátima, o terço é a oração do povo mais simples, do povo mais pobre, e através dele nós alcançamos o coração de Deus. Agora vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na TV das Bênçãos do Pai. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta aqui na TV Pai Eterno, agradecendo sua audiência, a sua sintonia conosco nesta manhã de sexta-feira. Como é bom podermos ouvir pessoas com a experiência do Padre Jesus Flores, como aconteceu no nosso Santo Café, podermos partilhar mais da palavra de quem tem história para contar e já tem uma vida toda doada em prol do Santíssimo Redentor, em prol da copiosa redenção. Chegou a hora de saber da programação para este fim de semana em Trindade. Quem conta os detalhes é o repórter Pedro Henrique Rabelo. Mais um fim de semana chegando e Trindade espera você com uma programação feita com muito carinho. A capital da fé de Goiás está preparada para receber romeiros de todo o Brasil. No Santuário Basílica, 4 missas vão ser celebradas no sábado. A primeira às 7 da manhã, depois às 10, às 3 da tarde e por último às 5h30. No domingo, a primeira é bem cedo, às 5h45. Se você não conseguir nesse horário, tem outras opções. Às 8 horas, às 10, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5h30. Na Igreja Matriz, sábado, tem missa às 7 horas, às 10 da manhã e às 5 da tarde. E no domingo, são 5 horários. O primeiro é às 6h30 da manhã e o último às 7h30 da noite. Já na Igreja Santíssimo Redentor, também conhecida como Igreja Padre Pelágio, no sábado a missa vai ser às 9 horas e no domingo às 9 da manhã e às 7 da noite. Outro ponto de Trindade que vai ter uma programação especial é o Cine Teatro Afip, que fica bem em frente à Igreja Matriz. A programação começa às 10 da manhã do sábado, com mais uma edição do Palavra do Pai, um momento de reflexão com o Padre Robson de Oliveira. À noite também tem programação. Prosa boa e moda de viola no Romaria Sertaneja, com Padre Natalino Martins e Fábio Falcão, às 8 da noite. No domingo, todos estão convidados a assistir o filme O Corajoso Ratinho, uma história divertida e de muita coragem, às 4 da tarde. E às 7 da noite tem a exibição de O Bom Dinossauro. Todas as atrações do Cine Teatro Afip são abertas ao público e de graça. Então tá aí uma boa programação para você que vai passar pela capital da fé do Brasil. A nossa querida cidade de Trindade vai participar de um desses momentos, seja aí nos lugares das igrejas, seja no nosso Cine Teatro Afip. Nós esperamos você de braços abertos. Agora nós vamos interagir com você que deixou sua mensagem nas nossas redes sociais, no Instagram e também no Facebook.
Agora da Maria Helena, que pede oração para o filho, Leonardo Xavier Barreto, para que ele se liberte do vício das drogas. A Márcia Cristina, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, também mandou mensagem para nós, pedindo oração pela saúde do esposo, seu José, e da mãe, a dona Angelina. A Lilian Pacheco pede oração para o senhor Francisco de Oliveira, que está internado na Santa Casa, em Anápolis, aqui no interior do nosso estado de Goiás. Que o Divino Pai Eterno possa abençoar, então, o senhor Francisco. E muito obrigada pela sua participação, viu, Lilian? E a gente registra ainda o aniversário, né? Hoje é aniversário dos nossos colegas aqui de trabalho da TV Pai Eterno, o João Luiz, conhecido aqui como Liliu, editor de vídeo e responsável pelas novenas do Perpétuo Socorro e o Santo Terço. E aniversário também da Roane Azevedo, gerente administrativa aqui da TV Pai Eterno também. A gente deseja tudo de bom, felicitações, alegrias, muita saúde e bênçãos do Divino Pai Eterno, né, Padre Wellington? Isso mesmo, parabéns para o Liliu, João Luiz. Eu tive a alegria de, quando eu entrei para o seminário, eu vi o Liliu ainda bem pequenininho, né? Hoje ele está quase maior do que eu. Então, um abraço para o Liliu, um abraço para a mãe dele, a Tina, a Celestina, que trabalhou no nosso seminário, trabalhou nos nossos conventos, nossa amiga muito querida. Que Deus abençoe o Liliu e sua família, e também a Roane Azevedo, né, que faz parte do patrimônio da Associação Filhos do Pai Eterno. Desde o início, ela está aqui conosco. Parabéns a ela, que tão brilhantemente desenvolve o trabalho administrativo da associação, na TV. Muitíssimo obrigado pelo seu sim, Roane. Obrigado por trabalhar pela obra do Divino Pai Eterno. Agora é momento de rezarmos com Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso nos diz: quem nada deseja neste mundo é o Senhor do mundo inteiro. O primeiro passo de uma pessoa em Cristo é ter a atitude de dar o passo e começar a andar com Jesus. Temos que querer ter a consciência que a caminhada é muito longa e árdua, mas com certeza é muito gratificante. Este é o passo mais importante de uma vida. A partir do momento que damos nossas vidas, elas já mudam, pois ao acompanharmos a Cristo, fazemos o que Cristo faria e faz, porque Ele é quem habita em nós. Devemos pedir o auxílio do Espírito Santo. Com este Espírito seremos santos, andando em santidade, porque o Espírito Santo nos fortalece, nos fornece as melhores escolhas para que possamos tomar decisões diariamente. Não se esqueça, você é a habitação do Espírito Santo. Você que não deu o passo de ter o Espírito verdadeiro dentro do seu coração, peça ao Pai. Concentre-se na presença de Deus. Peça humildemente a presença do Senhor em sua alma, em sua vida, pois desta forma seremos exaltados, e não há melhor forma de ser exaltado do que estar cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. Momento de bênção e de graça no nosso programa. Que Santo Afonso Maria de Ligório rogue por nós. Agora um recado especial para o pessoal de Goianésia. Tem aquele post que eu pedi sobre a nossa visita lá em Goianésia. Olha aí que beleza. Novena em louvor ao Imaculado Coração de Maria, que acontece do dia 1º ao dia 10 de novembro, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Goianésia. E no dia de hoje, tema Batizados e Enviados, às 19 horas novena, às 19h30 eu estarei na cidade de Goianésia celebrando a Santa Missa, com a bênção para os poderes judiciário, legislativo e executivo. Um forte abraço ao Padre José Adenis e a todo o povo de Deus da querida Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Diocese de Uruaçu, na cidade de Goianésia. Agora vamos pedir a bênção do Pai Eterno para as nossas famílias. Vamos colocar todo o povo de Deus que pede a sua bênção e proteção ao nosso Deus de amor. Vamos colocar as intenções, vamos apresentar essas intenções na bênção agora, Thalita.
Padre Wellington, só corrigindo, eu disse agora há pouco que a Rony Azevedo era gerente administrativa, gerente financeiro, na verdade está corrigido então aí. E as intenções então da Rosalina Teixeira de Medeiros, de Curaçá, na Bahia, Márcia Cristina, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Lázaro Machado, de Minas Gerais e ainda Maria do Carmo Pita, de Sumaré, em São Paulo. Padre Wellington. Então vamos apresentar ao Senhor tudo que nós trazemos, são muitas as intenções que nos chegam, muitas pedindo por familiares, por famílias inteiras, por casais, por filhos, por parentes próximos, por pessoas que precisam da bênção de Deus. Coloque aquela pessoa que você sabe da sua família que precisa desta bênção e reze também por você que é membro de uma família. Divino Pai eterno, que na Sagrada Família nos deixastes um modelo perfeito de vida familiar, vivida na fé e na obediência à vossa vontade. Ajudai-nos a ser exemplos de fé e amor aos vossos mandamentos. Socorrei-nos na nossa missão de transmitir a fé aos filhos. Abri seu coração para que cresça neles a semente da fé que receberam no batismo. Fortalecei a fé de nossos jovens, para que cresçam no conhecimento de Jesus. Aumentai o amor e a fidelidade em todos os casais, especialmente naqueles que passam por momentos de sofrimento ou dificuldade. Pai de amor e de bondade, tornai nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e de divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e corado por vosso amor. Que, a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, nossas famílias se tornem conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, iluminai a vida das nossas famílias. Amém. Vamos agora nos consagrar ao Divino Pai Eterno, apresentando tudo aquilo que temos e somos ao coração do Pai. Voltando o nosso olhar então para a imagem da Santíssima Trindade, que coroa Nossa Senhora, rezamos. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Nós pedimos ao Pai Eterno a vossa bênção, a vossa proteção para o nosso fim de semana, para o nosso dia, para toda a nossa vida. Muito obrigado, Thalita, pela sua participação e de todos os filhos e filhas do Pai Eterno que deixaram sua mensagem em nossas redes sociais.
Um excelente dia para você, Padre Wellington, um excelente fim de semana também para você que esteve conosco nesta sexta-feira. Nos encontramos novamente na segunda-feira. Até lá, Padre Wellington, fique com Deus. Até lá, que Deus abençoe a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, que os anjos te protejam, saúde para os vossos corpos, paz para as vossas almas. Na presença do Divino Pai Eterno. Até a próxima segunda, com a graça de Deus.